assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito bom. Escolhi um tema aqui, fala sobre escala, né? Escala social e uma escala espiritual, não é? Quando a gente fala em escala social, então vamos pegar um exemplo numa empresa, né? Alguns trabalham em empresa. Quando a gente fala numa hierarquia dentro de uma empresa, nós começamos lá, por exemplo, com o presidente, não é isso? O presidente da empresa. Depois do presidente vem quem? Vem o vice, né? Aí vem o diretor. Aí vem o quê? Aí o gerente. Depois do gerente. Aí vem o supervisor. Superintendente. Aí vem quem? Vem o chefe. Aí vem o líder. Aí vem quem? Não. Vem o coordenador. Aí vem o analista. Aí vem o operador. É isso. Grosso modo aí, ó. Geralmente as empresas têm essa hierarquia, né? Só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? O governo também tem, que é o presidente Dilma. Depois vem quem? Ministro. Ministro. Depois ministro vem quem? Secretário. Né? E assim vai descendo também, os coordenadores assim vai descendo. Então nesse caso aí tem 8, 9, as hierarquias que a gente conhece, não é? Na parte social, que a gente conhece. E na parte espiritual, aí, o que vocês acham? Será que existe também uma hierarquia, existe uma classificação das pessoas dentro do lado espiritual? Não. Logo tem. Tem que ter. Justamente é isso que a gente vai ver. A gente vai ver se existe isso, né? E quantas são? Realmente existe, tá? Existe uma escala espiritual onde existem algumas características e tipos de espíritos ou tipos de pessoas. E nós vamos tentar hoje nos enquadrar em alguma delas. Deixa eu bacana essa dinâmica que a gente vai fazer hoje aqui, tá? Então, na parte da escala espiritual, quantas escalas vocês acham que tem? De 0 a 100, por exemplo. Sim. Mais 100 tipos de espírito. Eu acho que é infinito. Infinito? Tipos, né? Tipos de espírito. Mais de 100. Alguém dá lá tudo bem. Ali não, mas eu tinha 10, né? 3, 6 ou 10. Muito bem. Pessoal, então na escala espiritual, quantos degraus existem? Então vamos colocar essa escala em termos de degrau. Bacana? Quantos degraus tem para a gente caminhar e subir até chegar no topo? Bacana aí, você chutou, sabia? Olha só, 10 degraus, gente. A gente já sabe muito mais da nossa vida, não é? São 10 degrauzinhos aí que nós temos que estar subindo para chegar lá no topo, não é? E cada um desses degraus existe uma classificação para o tipo de espírito, tá? Para tipos de pessoas. Somos nós, não é? E é isso que a gente vai tentar ver com vocês aí. Então, dentro dessa escada, vamos dizer assim, espiritual, né? Ela começa aqui já com uma divisão, no quinto degrau, tá? É uma primeira divisão. Essa primeira divisão, ela tem 3 divisões, são chamadas de 3 ordens de tipos de espírito, né? Essa primeira ordem aqui, ó, terceira ordem, vamos começar de terceira para frente, é chamada de espíritos imperfeitos. Opa! Então, quem se considerar como espírito imperfeito, estamos entre a primeira e a quinta. É a primeira classificação que existe aí. Esse tipo de espírito aqui, ó, imperfeito, que característica pesa bastante nesse tipo de espírito? É matéria sobre espírito. Então, se nas nossas atividades diárias a gente pensa mais na matéria do que espírito, nós somos espíritos perfeitos. Já começa daí. Ou seja, se nós temos propensão ao mal. Então é o mal um pouquinho acima do bem. Então estamos vendo proporção. Mas se a gente pensa em mais no mal do que no bem, já estamos enquadrando primeira coisa nessa primeira ordem de tipo de espírito.
Então, dentro dessa ordem aqui, ó, de espíritos imperfeitos, nós temos 5 classes de espírito. Né? Então, nós vamos dar nome para essas classes de espírito e a gente vai se encaixando em alguma delas, com certeza. Tá? Então, a primeira aqui, ó, a 10ª aqui, a 10ª classe, vamos começar de baixo e vamos chegar lá no topo. Né? É chamado espíritos impuros. É o primeiro tipo de espírito que existe. Qual é a característica do espírito desse? Olha lá. Eles são inclinados ao mal. Né? E o fazem objeto de... É cara que só pensa fazer o mal para os outros. Não precisa apontar ninguém aí, certo? Então, é pessoa que está com objeção só de fazer o mal para as pessoas. Ok? Ou o que ele faz no seu cotidiano? Insufla a discórdia. Só quer ver discórdia entre as pessoas, sabe? Fica pregando mal, né? E a desconfiança. E quando fala, as expressões dessa pessoa são muito grosseiras. Não consegue aproveitar nada do que eles falam. Lógico, né? Por isso que é o primeiro, gente. É ali, ó. Está na base do negócio. Tá? Um espírito ainda muito impuro. Tá dentro da classificação de imperfeito. Vai. Vamos subir um degrauzinho? Já que ninguém está nesse, vamos subir um, não é? Depois, a nona classe aqui é chamada de espírito leviano. Já ouviu falar essa palavra, leviano? Você é uma pessoa leviana, né? Vamos pedir para o Hélio aqui para a gente, pode ser? Pode ter. O que seria um espírito leviano? São ignorantes, malignos, inconsequentes e desobedecidos. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Aí a gente já começa a se encaixar em algumas coisas, não é? Ou seja, são pessoas malignas, não é? Bem consequentes e zombam das coisas. Não se preocupa com nada em relação à verdade. Está nem aí. Faz maldade, não se preocupa com a verdade, é maligno em si e tem uma certa ignorância. Por quê? Porque ainda está na base aqui da nossa escala. Tá? Então, pessoas que não adquiriram ainda a parte intelectual nem um pouco. Tá bom? Muito ignorantes ainda. Então, quando Deus nos criou, gente, Ele começou criando por aqui, tá? Isso a gente vai começar a ver daqui para frente. Não pensem vocês que Deus criou cada um de nós em uma posição aqui. Cada posição que a gente vai se enquadrar, nós alcançamos essa posição por méritos nossos. Né? Então, Deus, quando nos criou, Ele criou todo mundo aqui, ó, lá na base. E cada um foi seguindo o seu caminho para poder subir essa escada aqui. Não é? A gente vai voltar sobre isso daí daqui a pouco. Bacana? Então esses são espíritos levianos. Depois, na 8ª classe, vem os espíritos chamados de pseudo-sábios. O que seria pseudo-sábio? Quem é o Rogério? Pode ver para mim. Julgam saber mais do que realmente sabem, linguagem com algumas verdades misturadas com erros mais absurdos, entre os quais presunção, orgulho, inveja e teimosia. Bacana, deu uma melhoradinha, não é? Já tem lá ainda a sua parte de maldade no meio, mas são pessoas que julgam saber mais do que realmente sabem. Acho que sabe, mas não sabe. Então começa a falar as coisas, algumas coisas são verdades e muitas coisas misturadas com erros absurdos, não é? Entre os quais entra muito forte essas coisas aqui, que é a presunção, orgulho, inveja e teimosia. São características que nós vamos adquirir. Então, gente, aqui a ideia é justamente cada um de nós começarmos aí a verificar onde é que nós vamos perceber que a coisa vai melhorando e vai melhorando ao longo do tempo aqui, em relação à nossa lei. Tá? Então, a linguagem desse tipo de espírito, algumas verdades, tá? Não são todas, em verdade. Então, tem algumas verdades contrabalanceando com grandes absurdos. Você ouve essa pessoa falar, ela vezes ela lasca uma verdade, mas contradiz muita coisa em relação a erros absurdos. Então é bem característico esse tipo de pessoa. Vai? Depois, vamos subir um degrauzinho, né? Vamos lá para os espíritos chamados espíritos neutros. Aí, já está falando neutro. O que seria um espírito neutro para vocês? Nem para um lado, nem para o outro, né? Está falando que ela é neutro, né? Então ele já está chegando lá na metadinha. Certo? Então, espírito neutro, o que é um espírito neutro? Não são bastante bons para fazer o bem, nem bastante mal para fazer o mal, sabe? Então, ele tem um pouco de cada coisa. Então, uma hora ele faz
bem e outra hora faz mal. Então está lá, meio a meio lá. Por isso que ele é um cara meio neutro, né? Ele tende tanto para um como para o outro lado. Então não é um cara constante, sabe? Então uma hora ele está fazendo bem aqui, bacana também. Mas daqui a pouco vai fazer mal também. Então ele está lá neutro, para um lado e para o outro. Então ele não está muito. E apegam-se muito às coisas desse mundo aí. Então ainda apego da matéria sobre o espírito, menos que os demais, porém ainda se apegando às coisas desse mundo. A gente percebe claramente esse tipo de espírito pelo apego às coisas materiais que nós temos aqui na Terra, né? As coisas não espirituais. Tá bom? São espíritos neutros aí. Vamos subir um degrauzinho? Vamos lá. O sexto é chamado de perturbadores, tá? Esses perturbadores, eles não formam uma classe específica dentro da escala, né? Ou seja, eles são assim como se fosse um resumo de todos eles, né? E eles mostram a presença dele através de efeitos físicos, como eles se comunicam espiritualmente, né? São espíritos aí quase passando já essa barreira dos imperfeitos, né? Mas eles não fazem assim uma classe bem distinta. São perturbadores. Eles vão lá e perturbam, sem muita consequência nas coisas, não tem aquela intenção de fazer a maldade, porém acaba pela sua imperfeição fazendo algumas. Então ele tem esse nome de perturbadores ou batedores também. Então, batedor por quê? Por efeito físico. Né? São espíritos que se comunicam através de algum médio, etc., fazendo barulho, fazendo ruído, né? Mas sem maldade, tanta maldade assim. Joia? Então, essas 5 classes aqui, gente, é o que compõe os chamados espíritos imperfeitos. Né? Logicamente a maioria vai passar aqui, certo? Ou não? Ou não? Aí no sexto pro quinto tem um pulinho aí, tem um pulo do gato aqui. Né? Aí vem a segunda ordem de espírito, que a gente vai pegar aqui 4 classes aqui. Ó. Então a primeira divisão aqui, agora a segunda divisão aqui. Tá? Você vai do quinto até o segundo lá. Qual a característica desse tipo de espírito, que é da segunda ordem? Chamado de bons espíritos. Opa! Quando passar o sexto para o quinto aqui, gente, vocês se consideram então bons espíritos. Né? Ou seja, pensando mais no espírito que a matéria. Essa é a grande característica. Ah, Ricardo, eu penso 51% do bem e 49% do mal. Bacana, você já pulou essa casinha aqui. Sabe? É ali. 50. Passou 50, entrou para cá. Pensou? Está pensando mais no espírito que a matéria? Ou 1%? Não importa. Passou o degrauzinho. Né? E tem propensão ao quê? Poxa, desejo de fazer o bem. Essa é a característica desses 4 tipos de espírito. Desejo de fazer o bem. Né? Característica importante deles. Compreende Deus, olha só. Já começa esse tipo de espírito, bom espírito, ele já começa a compreender o que é Deus. Não na sua essência, mas começa a compreender Deus. Né? Gozam de uma certa felicidade de quem é bom. Então, gente, essa graduação que nós estamos falando aqui, ela tem a ver com a felicidade também. Não é? Quem é feliz aí? Sempre? Momentos de felicidade. Nós temos momentos, picos de felicidade. Só que essa escala aqui, ela é diretamente aqui, ó, proporcional ao grau de felicidade, tá, gente? Quanto mais a gente sobe, mais feliz a gente é. Não é? Então, esse tipo de espírito já começa a gozar de uma certa felicidade. Não é? Olha só, são bons e benevolentes. Então, gente, quem se considera bom e benevolente está na classe do 5 para cima. Né? Mas ainda não estão completamente desmaterializados. Ah, então no quinto ali eu não posso pensar nada em ter matéria? Pode sim, é o que ele está dizendo. A gente não desvencilhou, a gente não é 100%. A gente pode chegar a 99% bem e 1% não. Está aqui ainda. Porque não está completamente livre da matéria. Não é? E essa diferença entre matéria e espírito, ela só vai alterando
evolução é quando a gente vai subindo cada degrau. Cada degrau que a gente sobe, deixa uma parte da matéria para trás. Subir mais um degrau, mais um pedacinho para trás, até chegar aqui em cima. Tá? Vamos ver que tipo de espírito faz parte dessa segunda ordem, não é? Quem seria o quinto? São chamados espíritos benévolos. Opa, seria um espírito benévolo? Algum de vocês deve ser um espírito benévolo, não é? Qual que é a qualidade dominante desse tipo de espírito? Fazer bondade. Se conhecer pessoas assim, caramba, essa pessoa, ela é bondosa. Todas as coisas que ela faz, ela pensa em fazer o bem com as pessoas. A característica dela é bondade. Então o espírito benévolo já passou do quinto aqui, ó. Já está na classe dos bons espíritos. Prestam serviços ao homem e os protegem. São pessoas que têm esse instinto de bondade, não bondade de fazer caridade só, mas aquela coisa de ajudar as pessoas, não é? Proteger as pessoas, se fosse pôr na posição daquela pessoa. Isso é um espírito benévolo, né? Progresso mais moral que intelectual, ou seja, como ele faz bondade, pensa no bem, ele desenvolveu mais a parte moral, mas a parte intelectual ainda não, ele vai progredir agora. Tá? Então essa é uma característica, são características importantes do espírito que já passou de uma categoria de imperfeito para bons espíritos. Né, mano? Você é um bom espírito, mano? Eu? É. Não é? É, fala sou, né? Tem também. Tem que, bom, eu não tenho tentar. Muito bom, aí vamos subir um degrauzinho mais, né? Vamos lá para o quarto. Que nome receberia esse quarto tipo de espírito? Já é o espírito sábio. Não é? Qual a característica desse tipo de espírito? Não é? Olha só, amplitude de conhecimento. Opa, essa pessoa não conhece só um assunto. Quem está no quarto ali na escalinha, ele conhece muita coisa. Ele tem conhecimentos vastos em vários assuntos, sabe? E aí, eu só conheço tal coisa. Não, esse já tem uma amplitude de conhecimento maior que os demais, não é? Encaram a ciência pela sua utilidade, livre das paixões que são próprias dos imperfeitos. Então, o que é isso? Ele começa a ter a ciência como base de conhecimento, mas usa a ciência de uma forma útil. Esse é um cara bom. Ele tem o conhecimento e usa a ciência do lado bom, do lado da bondade, do desejo de fazer o bem. Coisa que muitas vezes a gente vê pessoas que têm conhecimento, mas usa para o mal, né? Você adquire a parte intelectual, mas não desenvolve o desejo do bem. Não adianta. As duas coisas têm que começar a caminhar junto, tá, gente? É adquirir conhecimento moral, conhecimento intelectual. Usar a ciência para fazer o bem. Bacana, então, subindo. E quem não se enquadrou ainda, calma que se enquadra. Né? Quem não se enquadrou ainda, calma que se enquadra. Faltam 3 aí para se enquadrar, tá certo? Depois, subindo o degrauzão, o terceiro. Olha, espíritos chamados espíritos prudentes. Será que algum de nós aqui é um espírito prudente? Né, Vandi? O que é espírito prudente, Vandi? Dá para ler pra gente? Qualidade moral das mais elevadas. Dotados de capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. É mole um cara desse? Qualidade moral. Oi? Vai você. Já se enquadrou? Tá certo, já se achou. Você achou? Isso é importante, cada um tem que se achar, não é? Olha, gente, qualidade moral das mais elevadas, hein? Para achar um nível desse aí, não é fácil, né? Capacidade intelectual e moral que lhes permite julgar o homem e as coisas. Para chegar no nível desse, de poder, desse julgamento das coisas certas, com precisão, já está aqui, né? Terceirinho. Então, quem julga as pessoas, cuidado, ou está aqui ou está para lá, né? É o tal do pseudo-sábio, né? Acho que sabe, mas não sabe. Eu sei que eu vou julgar, mas pô, o cara não sabe. Deve
você não sabe, né? Esse não, ele julga com precisão. Quando ele fala e julga é porque ele está certo. É esse tipo de espírito aí, não é? Muito bom, hein? Vamos para o segundo. Caramba, hein? Chamado espíritos superiores. Opa! Como é que é a característica desse espírito aí? Quem pode? Vamos lá, tentar desenvolver um pouquinho. O que seria? Fala aí, cara. Eu acho que seria diverso de todos aqueles. Isso, Já foi falado. e hierarquicamente ele é mais que os outros ali. Mas que característica teria esse espírito aí? Quase perfeito, ou perfeito já. Falta um ali, né? Falta um ali. Então, o espírito superior, gente, olha só a característica desse tipo de espírito para chegar e falar assim: olha, você é um espírito superior. Não é? Talvez a gente até conheça pessoas assim, ou conhecemos, não é? O que essa pessoa reúne? Ciência, sabedoria e bondade só. Só isso. Ela tem as três coisas. Conhece ciência, ou seja, o conhecimento é muito vasto, né? Tem a sabedoria para tomar as decisões e bondade. Linguagem, quando você fala com uma pessoa dessa, linguagem sempre digna, elevada e sublime. Não é? Quando está encarnado na Terra uma pessoa dessa, vem para missão. Então, esqueça, achar a pessoa encarnada aqui, dizendo que é um de nós aqui, falando que é superior, não é. Ou veio missão, oferecendo um modelo de perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Né? Então, esse tipo de espírito, quando vem encarnado como nós aqui, ele vem de uma missão. Né? Uma missão para mostrar para a gente que dá para fazer, que dá para ser igual. Temos algum exemplo? Não é? Temos alguns exemplos. Tipo Xavier, está aqui em cima, né? Conhecer tudo aí. Né? E veio com um modelo, uma missão para mostrar. Seja assim que você vai chegar lá. Não é? Bacana, gente? Chegamos esse fundo aí, né? E depois vem o quê? Vem a primeira ordem, não é? A primeira ordem é chamada de espírito. Que tipo de espírito vocês acham? Espírito, qual nome que podia dar para esse espírito? Anjo. Vocês acham que o anjo estaria onde, o anjo? Não é? Oi? Iluminado, né? Podemos dar vários nomes. Aqui a doutrina, ela deu um nome, né? Mas podia ser iluminado. Oi? Perfeito. Cristo. Oi? Cristo. Não é? Mas era o nome de espíritos puros. Puro. Não é? Então, quando a gente fala relação matéria e espírito, espírito e matéria, quando a gente fala espírito puro, o que a gente conclui? Então, espírito que não tem zerado a matéria. Zerado, é puro. Não tem resíduo, não tem sujeira, nada ali dentro. Tá? Por isso que é chamado de espírito puro. E está na primeira ordem aí, não é? Qual que é a característica destes tipos de espíritos? Não é? Olha lá, nenhuma influência da matéria, nada, zero. Superioridade intelectual e moral absoluta sobre todos os demais. Não é? Eles têm ascensão, hierarquia, aí seria o presidente lá na parte espiritual, em relação a todos os demais. Se a gente pensar em termos de hierarquia, é assim, não é? A todos os demais espíritos aí. Muito bom. Se acharam aí? Não? Por enquanto não? Não. Eu mesmo parei no 2 aqui porque eu estou meio cansado, certo? Parei no 2 aqui porque tem mais um pedacinho lá. Qual é então a característica desse tipo de espírito? É um espírito classe única, né, que a gente chama de classe única, chamado de espíritos puros. Né? Vamos ver então as características desse tipo de espírito. Olha só. Percorreram todos os degraus. Opa! Olha que coisa importante. Deus criou o cara aqui? Não. Vocês
esse cara chegou aqui, é porque ele percorreu todos os degraus. Bacana isso. E o que ele foi fazendo quando foi subindo os degraus? Ele foi se despojando de todas as impurezas da matéria. Por isso que ele falou, sobe um degrau, deixa um pouquinho da matéria, só vai deixando. Quando ele chegou lá em cima, não tem mais nada. Mas ele teve que percorrer, gente, o caminho que todos nós estamos caminhando. E vamos percorrer. Então percorrendo. Não é? E olha qual a vantagem de chegar lá. Não tem mais provas e expiações a sofrer. Alguém sofre aqui? Jorge Monteiro para as duas também. Não é? Por que a gente sofre? Por que a gente tem aflição? Porque a gente não é puro. Porque a gente pisa na bola, faz maldade. E a gente tem que pagar. Não é? Então, quando você chega aqui, como você não tem lá da maldade, você não tem que pagar mais nada. Você já zerou a tua conta lá. Não é? Então, você não sofre mais. E se você não sofre mais, você é mais feliz. Né? Olha só, esse tipo de espírito não estão sujeitos à reencarnação. Não reencarna mais. Né? Vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Caramba, hein? Está lá do lado de Deus, não é? Gozam de uma felicidade inalterável. Opa! Nós já vimos, agora eu sou feliz, mais ou menos feliz, mais ou menos tal. Esse não. Esse é felicidade inalterável. Máximo. Né? Quem são essas pessoas? São os mensageiros ministros de Deus. Alguém falou anjo? Por que não o anjo? O anjo seria o espírito puro. Esse nome que a gente dá. Arcanjo, serafim, anjo, não é? São mensageiros de Deus, cujas ordens executam. Opa, esse cara está no topo, mas ele segue ordens. Tem mais um em cima dele, quem é? Deus, não é? Chegou no topo. Hierarquicamente, tem mais um em cima dele, que dá ordem para ele. E ele, o que eles fazem? Executam para a manutenção da harmonia universal. Ah, então só tem um cara aqui? O que vocês acham? Só tem um? Não, tem vários, gente. Tem vários que chegaram nessa condição de ministros de Deus, e Deus dá uma missão para cada um, para que a harmonia do universo seja executada por eles. Então o que eles fazem? Eles pegam essa missão e vai distribuindo para quem? Para essa turma aqui. Aí vai de cima para baixo. Né? Então na nossa casa aqui, por exemplo, nós temos uma equipe espiritual, né, que coordena os trabalhos espirituais da casa. E nós coordenamos a parte administrativa. Né? E eles também têm suas missões aqui com a gente. Então quando ele fala, nossa, ali, o Dr. Celso, que atende aí a parte médica, nossa, um espírito superior, né? Mas ele também está seguindo a ordem de alguém. E hierarquicamente tem alguém acima dele, vai lá, vai na casa, você vai cuidar da casa essencial e vai cuidar da turma. Essa vai ser a sua missão. Né? Então, esse tipo de espírito, ele faz isso, ele começa a harmonizar as atividades que Deus está colocando no universo. E vai dando a tarefa para os demais aqui. Né? Então, todos nós temos uma certa missão. Anjo da guarda, vocês têm? Da guarda, todo mundo deve ter um. Né? Seu espírito protetor, onde é que ele está? Ele está por aqui, gente. Né? Chega num nível que ele cuida das pessoas. Então ele tem também uma atividade dentro da escala para poder atender essa harmonia toda. Tá? Olha lá, dirigem a todos os espíritos, ajudando-os a se aperfeiçoar. Então ele não deixa a gente parar, é espírito protetor que a gente está falando. Então, vamos lá, estamos devagar, vamos correr. Né? Para que a gente se aperfeiçoe e chegue mais rápido lá. Tá? Então, gente, essa é a classificação. A gente fala, pô, mais 10 degraus, barbada, hein? Barbada, hein? De 10 degrauzinhos. A gente sabe muito mais do que, não é? E o que é importante, gente, aqui é a gente, intimamente, a gente começar a se posicionar. Então, são 10 degraus. Não é? Aí vem uma pergunta para nós mesmos, né? Onde é que a gente está? Que degrau que a gente pode se enquadrar? Será que eu estou aqui, aí, não sei, estou no quinto, não é?
E ao longo do tempo, a gente fazer uma reflexão, passando um ano, passando 2 anos, passando 3 anos, onde é que a gente está? Será que a gente, de 3 anos para cá, onde eu estava lá, há 3 anos atrás, eu estava no 6º lá, será que eu consegui passar por 5º? Em 3 anos? Ou nem saí do degrau ainda? Não é? Então, gente, é uma tarefa muito difícil aqui. Essa passagem aqui, ó, essa passagem aqui é muito difícil. Enquanto a gente está imperfeito, vamos lá. Perfeito é bacana. Mas para passar daqui para cá, não é fácil não. Passa ano, vai, pá, volta, caramba, não passei ainda, não é possível, né? Não passei ainda. E assim vai. Então, gente, o que é importante a gente entender? Todos nós fomos criados iguais. Alguns avançaram mais rápido que os outros. Aí vem algumas considerações. Saradão, cara. É que não tinha outro. Você gostou, né? Mas é que tá? Tá sentadão no degrau lá, né? Tá na folga lá no degrau. Então, mas eu posso ficar parado, cara? Posso ficar parado no degrau? Pode, a vida é tua, não é? O livre-arbítrio é seu, você faz o que você quiser. Quer ficar parado no degrau, senta lá e fica. Mas, o que acontece? Os outros vão passar, né? Isso, entre nós aqui, né? Tem pessoas em vários tipos de degrau, com certeza, não é? Nem todos estão no mesmo degrau. Por que uns estão num e outros estão no outro? Cada vez. O que vocês acham? Evolução do espírito. Cada um evoluiu de uma forma feita. Um sentado, sabe? Um sentado. Um monte passado. E os outros não é? Então, eu estou lá no degrau. Estou lá no 6º degrau. Cadu, mas eu posso descer o degrau? O que vocês acham? Pode tropeçar e cair de repente? Bom, aqui é uma coisa importante a gente ter assim em mente, sabe? Quando a gente alcança um nível de evolução, não achar que evoluiu, evolução, a gente nunca mais volta ao que era, hein? Tá? Isso é bacana. Então, uma vez que alcançou um nível, a gente não retorna mais. Então, quem passou, quem é o espírito benévolo, hoje, benévolo, jamais vai ser neutro, perturbador, leviano, em tudo. Nunca mais. Quem é espírito puro, jamais vai ser esses 9 para trás. E assim funciona a escala espiritual, que é importante. Então, cada progresso que a gente faz, a gente não volta mais. Alcançou e aperfeiçoou, evoluiu, não volta mais. Tá? Então, espírito que evolui, não regride. Espírito nunca regride, só evolui. Pode ficar parado? Sim. Parado sim. Vai voltar não. Tá? Muito bom. Aí vem uma outra perguntinha. Então, do que depende a gente chegar mais rápido no topo? Por que algumas pessoas estão chegando mais rápido lá? Porque alguns já chegaram, né? E nós não. Pai, foi criado tudo igual. Entre nós aqui, por que tem uns que estão lá mais no degrauzinho do que eu? Então, do que depende chegar mais rápido a esse topo, hein? Vocês acham? Do que depende? A reforma íntima. Reforma íntima, sim. Eu estou fazendo a reforma íntima. Acho que muita gente está fazendo reforma íntima. Mas só isso não basta. Precisa ter o quê? Vontade, disposição. Vontade e Disposição. velocidade. Velocidade. Ó, é na velocidade, para a gente chegar lá no topo, mais rápido, precisamos ter velocidade no quê? Nas ações para praticar o bem. Essa é a fórmula, não tem outra. A velocidade que a gente usa para praticar o bem é que nos faz subir o degrauzinho mais rápido e chegar no topo. Daí a dificuldade de passar um degrau para o outro, porque a prática do bem nem sempre é fácil. E aqui um conceito importante: praticar o bem é diferente de não fazer o mal, tá? Bem diferente. Porque muitas vezes a gente pode pensar que não fazer o mal tá bom, né? Mas isso não basta.
Então você vai, se tranca no banheiro, morre lá dentro, vai falar assim, não fiz mal para ninguém. Não é? Mas aí vem a pergunta, que bem você fez? Essa é a pergunta que vai. Que bem que a gente fez? Que prática do bem a gente está adotando e com que velocidade nós estamos praticando esse negócio aqui? No dia a dia. Então é velocidade, não tem jeito. Né? E não se esqueçam, né? Aqui é joia. A gente pensa degrau uma passada para subir um degrau. E não é assim. Porque a base de um degrau pode ser muito comprida, sabe? E a gente, para subir o degrau, precisamos bater no pé do degrau. Só que a base do degrau é longa. Né? Então o que acontece? A gente vai lá e começa a andar dentro do degrau também. Que é importante. Então eu não consegui passar o degrau, porque o degrau está difícil passar. Mas eu estou melhorando a cada dia no meu degrau. Tá? Porque dentro do degrau tem uma infinidade de pessoas. Alguém falou 100. Pode chegar a 100 mesmo. Porque aí resumiu em 10. Mas as características do espírito dentro do próprio degrau podem ter várias situações. Não é? Então a gente não pode parar nunca. Né? A gente está sempre caminhando na prática do bem. Um pouquinho aqui, um pouquinho. Porque uma hora você vai encostar no degrau e aí sim você pula. Aí você melhora e pula o seu degrauzinho lá. Né? Quando você esgotou toda a parte do seu caminhar na base, você vai e melhora e sobe o degrauzinho. Né? Muito bom. Aí vem uma perguntinha. Qual seria o nosso grau, nosso percentual de bondade? Né? Será que a gente já fez essa reflexão? Né? Quanto bom eu sou, de 0 a 100? Será que eu sou mais de 50%? Ou menos de 50%? E a matemática, infelizmente, ela é cruel. Né? Qual que é a fórmula? Percentual do bem mais percentual do mal tem que dar quanto? 100%. Não tem que dar 100%. Então, se alguém é 51% bom, é 49% mal. Essa é a matemática aí. Mas como é que a gente pode, dentro de uma avaliação rápida, dizer onde é que a gente está? Uma escala de 0 a 100. Então, tem 10 coisinhas aí que eu separei para a gente verificar rapidamente se a gente é uma pessoa de bem ou não. Então, pensem assim, internamente, contando os dedos, assim, escondidinho, né? Das 10 coisas, cada vez que a gente responder sim, marca um pontinho aí. 10 coisas que eu vou mostrar para você. 10. Essa primeira, eu atendo plenamente. Atender plenamente, não é mais ou menos, tá, gente? Atender plenamente aquela que vai falar. Aí vocês têm um pontinho. Vamos ver quantos pontinhos de 1 a 10 nós vamos ter das 10. Muito dedo aí, viu? No máximo 10 para a gente falar, só tem 10 dedos na mão, dá para contar 10 também? Muito bom. Então vamos ver o nosso grau de, tentar ver intimamente, né? Não precisa falar nada, mas nosso grau de percentual de bondade. Vai? Primeira coisa, uma pessoa de bem tem fé em Deus. É fé. É mais ou menos, tem fé em Deus. Na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Não é? Então será que a gente acredita em Deus dessa forma mesmo? Que Ele é bom, que Ele é justo e que Ele é sábio? Ou a gente de vez em quando reclama de Deus? Né? E depois continua. Depois confia ainda. Tá bom? Mas tem 9 chances ainda. Calma. A gente vai chegar lá. Segundo, uma pessoa de bem tem fé no futuro. Mas qual futuro? Não é futuro amanhã. É futuro na vida futura. Não é? Ele coloca os bens espirituais sobre os bens materiais. Não é? Essa é a característica, então, de uma pessoa de bem. Colocar as coisas espirituais acima, como a gente já viu, sobre os bens materiais. E tem fé no futuro. Sabe que tudo que ele fizer, ele vai responder lá na frente. Isso é uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem toma a defesa do fraco contra o forte. Não é? Lembra? De proteger as pessoas, proteger o homem. Não é? Esse é uma pessoa de bem, faz isso. Ela defende o fraco quando o forte está querendo passar por cima.
característica importante de uma pessoa de bem. Quarto, é bom, humano e benevolente. Pô, eu sou isso aí, Ricardo. Para com todos. Não é só com os amigos, né? Só com parentes. Tem que ser bom, humano e benevolente com todos. Aí ferro, né? Como comecei a falar bem assim. Se fosse só com a esposa, né? Nem isso às vezes, né? Certo? Quinto, olha só, respeita nos outros todas as convicções sinceras. Então o que é isso? Se a pessoa não pensa com você, você tem que respeitar essa pessoa. Porque ela é convicta naquilo. Não é? Por exemplo, ela é corintiano, eu respeito ele. Eu até falei para ele, vira palmeirense e salva um degrau. Aí não quer evoluir. Não é? Então, gente, isso é uma característica de uma pessoa do bem. É convicção sincera e respeitar isso. É difícil. Não é? É difícil. Sexto. Olha só. Ai, cara, eu faço caridade. Sim, eu faço caridade. Ah, mas em todas as circunstâncias, errou. Então não pode ser meia boca. Tem que ser ou é ou não é. É para responder sim ou não. Não é? E a caridade é o guia da pessoa. Essa pessoa pensa em fazer caridade. Essa é uma pessoa de bem. Depois. Opa, isso é fácil, hein? Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Coloca as três juntas, né? Então, pessoa de bem não tem ódio das pessoas. Pessoa de bem não sente rancor das pessoas. Pessoa de bem não quer se vingar das coisas que acontecem. Né? Isso é uma pessoa de bem. Oitavo, é indulgente para as fraquezas alheias. O que é isso? O que é ser indulgente para as fraquezas alheias? Quem pode ajudar? Isso. Né? Então, se a pessoa tem uma fraqueza, não é para você ficar espalhando a fraqueza da pessoa por aí. Pô, a pessoa é isso aqui. Não é. Você tem que ser inteligente, você tem que respeitar, tem que aceitar essas falhas e ajudar a pessoa. E nem sempre é o que a gente faz. Não é? Nem sempre é o que a gente faz. Nono, não se preocupe em achar defeito nos outros. Não é? Essa é uma pessoa de bem. Só que não fica se preocupando em achar defeito nos outros. E por último, quem não se enquadrou nenhum, tem uma chancinha ainda. Né? Não se envaidece em nada com a sua sorte. Né? O que é isso? É ficar se vangloriando das coisas que você tem, que você adquiriu, etc, etc. Não pode. Né? Se envaidecer com as coisas. Então, uma pessoa de bem, ela não se envaidece com nada, com nenhum tipo de situação. Por ele ser diferente ou ter um benefício a mais na sua vida em relação às outras pessoas aí. Não é? Aí fala, Ricardo, a lista está completa aí? Não, gente, não está completa. Tem muito mais. Né? Para ser uma pessoa de bem, tem muito mais. Tem quem separou aí 10 coisas que a gente considera assim, importantes. A gente está intimamente avaliando para verificar o quão bom, né, a gente é. O quão longe a gente está de ser uma pessoa boa. Então, ultimamente, é uma coisa que a gente é interessante a gente fazer. Né? Pô, tem 10 coisas aí. Então, dessas 10, quantas eu consegui responder 5? Se eu conseguiu 5, tá bom pra chuva, hein? 6, já passou a curvinha dos bons espíritos. Não é? Se juntar tudo também der 51, tá bom também. Não é? É importante isso também. Então, são coisas para a gente assim, refletir, né? Para que a gente possa chegar mais rápido, sabe? Lá no topo, onde todos nós temos que chegar. Aí eles vão falar, pô, é difícil, mas dá para chegar, porque alguém chegou. Né? Alguém chegou. E a receita está dada. Né? A receita nós temos para a gente poder chegar lá. E só a demora só vai depender de nós mesmos na velocidade que a gente falou, na prática, fazer o bem com as pessoas. E é o que a gente tem que pregar aqui sempre. Não é? Dúvidas? Comentários? Vamos aberto. Vocês acharam? Deu para entender? Deu para se localizar um pouquinho? Achei bacana. Então, quem sabe daqui 5 anos a gente volta e faz a palestra de novo, né? Sim. Para
as nossas ideias, a balança fica pesada. Né? Então cada um responde por aquilo que faz. Então a gente fala, a gente não vê uma pessoa sofrendo por acaso, sabe? Ninguém tem aflição hoje porque é inocente. A lei humana, ela pune também. Ela não pune tudo. Tanto que a gente vê meio aí que está solto, não vai estar tendo penalidade nenhuma. Mas na lei de Deus, ninguém escapa. Tudo que a gente faz do lado moral e da parte de evolução, a gente responde. E a forma que a gente vê encarnado, justamente reencarnado, é diretamente da forma que a gente fez e passou no passado. Então essas situações que a gente passa, situações difíceis que a gente vê nos encarnados hoje, é por quê? Porque a gente pisou na bola. Ou pisou agora, ou pisou antes. E aí é tema de outra palestra, né? E fala das aflições que a gente pode um dia falar também que já tem como. Tá? Quem mais? Tranquilo, pessoal, assim, ó. Quem quiser esse material aqui, deixa o e-mail aí que eu mando por e-mail, né? Hoje nós temos e-mail, né? Aí leva, pode estudar, pode passar para os outros, transmita isso para os outros. É interessante, né? Pode levar até PowerPoint aí, vocês podem usar para fazer a apresentação também por aí. Né? É só deixar o e-mail que eu mando para vocês. Tá bom? Bacana isso. Tem que divulgar. E tem que pegar recado? Semana que vem a casa não funciona. Por quê? Carnaval. Então, carnaval, semana que vem a casa está fechada. Tranquilo? Ninguém mais quer comentar mais nada? Tranquilo? Tá bom? Então, muito obrigado pela noite, né? Vamos aos passos aí. Tá bom? Obrigado aí. Aí, gravei. Opa, eu tenho contato com a Globo, hein?